Vamos aqui para a pauta mais, não sei se mais importante, mas aquela que mais repercutiu, aquela que mais animou as redes sociais nessa sexta-feira. O deputado federal André Janones e a Procuradoria-Geral da República firmaram um acordo de não persecução penal para livrar o parlamentar da acusação de rachadinha. Pelo acordo, Janones se comprometeu a devolver R$ 131.500 à Câmara dos Deputados e a pagar uma multa de R$ 26.300, valor equivalente a 20% do dano ao erário, aos cofres públicos. O pagamento será realizado em parcelas divididas da seguinte forma: 80 mil pagos em até 30 dias após a homologação do acordo e R$ 77.800 divididos em 12 parcelas mensais no valor de R$ 6.484. Depois eu vou trazer esse trecho especificamente porque é de se indignar. O que acontece? O desvio de dinheiro no Brasil, desvio de dinheiro público, porque na prática ele estava lá torrando o salário de um assessor, sem quitar, sendo o titular do gabinete, explorando ali um subordinado. Então, assim, o desvio de dinheiro, o crime de desvio de dinheiro público, ele foi transformado pela PGR num empréstimo, na prática. Um empréstimo, no máximo, com juros, porque tem uma multazinha aí de pouco mais de R$ 20.000. Então, o sujeito vai lá, usa, vamos dizer aí, cerca de R$ 150.000, e aí depois ele é descoberto, se colar, colou. Se colar, colou, ele desviou ali mais de R$ 150.000 de dinheiro público. Se não colar, quer dizer, se vier à tona, como veio à tona pela imprensa, um áudio em que ele pregava, defendia o esquema dentro do seu gabinete, aí ele faz um acordão com a Procuradoria-Geral da República e paga o valor que ele desviou de uma forma parcelada, com uma pequena multa. Então, quer dizer, o roubo, no jargão popular, porque cada crime tem um nome técnico específico, no caso a rachadinha é o crime de peculato, ele virou um empréstimo. Claro que para figuras que são aliadas do poder, são próximas do poder, e também vamos analisar aqui, a gente vai fazer uma análise minuciosa desse caso. Primeiro, vamos ver um trecho da manifestação enviada pelo vice-procurador-geral da República, Indemburgo Chateaubriand Filho, ao ministro Luiz Fux, do STF, sobre o acordo. Pode colocar essa primeira imagem na tela. Olha só, o parlamentar, assistido por defesa técnica e orientado a respeito de seus direitos e deveres legais e constitucionais, notadamente o direito ao silêncio e à não autoincriminação, bem como sobre o conteúdo e as consequências previstas no acordo, admitiu expressamente. Então vou repetir, o Janones admitiu expressamente, abro aspas, que no início de 2019, devido ao fato de estar com o nome negativado no SPC e Serasa, recorreu a um de seus assessores parlamentares, o Mário Celestino da Silva Júnior, a quem solicitou que lhe providenciasse um cartão de crédito adicional em nome do compromissário. Esse cartão foi utilizado pelo compromissário para pagamento de despesas pessoais durante os anos de 2019 e 2020. As respectivas faturas foram pagas pelo referido assessor, sem quitação, pelo compromissário até o presente momento. Pode deixar na tela, produção. Eu traduzo. Com o nome negativado no SPC e Serasa, o Janones impeliu o assessor de gabinete a pagar as suas despesas pessoais sem quitação. Quer dizer, na prática, ele torrou o salário do subordinado, repito, oriundo dos cofres públicos. No X, o ex-juiz da Lava Jato e atual senador Sérgio Moro se manifestou sobre o acordo. Vamos ver o print aí. Sobre o peculato confessado por Janones, em acordo de não persecução penal, a lei não deveria permitir esse tipo de acordo para crimes contra a administração pública, mas já que permite, o acordo deveria incluir como condição necessária a renúncia ao mandato ou ao cargo. Vou apresentar projeto de lei para incluir essa exigência. E um usuário ali do X perguntou: por que peculato, doutor? Poderia nos explicar para nós que não entendemos de leis? E o Moro foi lá e explicou. Ele nomeia o servidor comissionado e apropria-se de parte dos vencimentos pagos com recursos públicos. Configura peculato. E a Transparência Internacional Brasil afirmou que a PGR chancela a visão deturpada, pode colocar a próxima imagem,
do apelido Rachadinha com sua indulgência com crimes de Janones. Extremamente grave a tolerância da PGR com a corrupção na política. O apelido Rachadinha já prestava enorme desserviço, transmitindo a impressão de algo menor para um crime grave. A PGR acaba de chancelar essa visão deturpada com sua indulgência com os crimes de Janones. E a gente vai, depois do intervalo, mostrar mais trechos do documento e fazer a análise. Você pode ir respondendo aí no chat. Janones deveria ter sido preso? A gente vai mostrar trechos do documento que indica o parcelamento dos R$ 131.500 a serem pagos por André Janones, além da multa no valor de R$ 26.302, equivalente a 20% do dano ao erário. Pode colocar aí na tela, produção. Olha, esse é um trecho do documento que mostra a reunião que eles tiveram com a defesa, com membros da PGR, etc., em que foram discutidas as cláusulas do acordo de não persecução penal. É isso que vocês estão vendo aí no print como ANPP. E aí se diz, ó, o investigado e seus defensores concordaram com a proposta formulada pela Procuradoria-Geral da República. Isso é escandaloso. É escandaloso que a PGR tenha formulado uma proposta tão leve, tão complacente, tão indulgente, para usar a bela palavra utilizada pela Transparência Internacional Brasil. Então, o sujeito desvia um dinheiro, ele torra o salário do assessor sem qualquer tipo de quitação, daquela maneira, usando a sua superioridade hierárquica no gabinete. Lembrando que a gente está falando de gabinete, de Estado, a gente está falando aqui de cofres públicos, a gente está falando da administração pública. Então ele desvia esse dinheiro, aí ele é flagrado, principalmente por causa da publicação de um áudio em que ele defendia o esquema, e então ele pode pagar aquilo que ele desviou de uma maneira parcelada, com uma pequena prestação pecuniária no valor de R$ 26.302. Quer dizer, como se fosse os juros do empréstimo. Então olha que ponto chegou a indulgência no Brasil, a tolerância com o político, que é até difícil de dizer que trai o eleitorado, né? Porque Janones já era uma figura tão cheia de elementos negativos na sua conduta pública, que é quase que passar a mão na cabeça do eleitorado, dizer que o eleitorado não podia vislumbrar qualquer conduta indigna por parte do parlamentar, mas ele trai, né? Se a gente levar em consideração a ingenuidade da parcela de eleitores que votou nele, ele trai o eleitorado com esse tipo de conduta. E aí depois leva esse acordão. Agora, vamos botar aí a próxima imagem, só para registrar que depois do acerto, isso veio na cláusula terceira, com todos esses elementos, com todos esses números, como vocês estão vendo na tela. E o documento foi assinado pelo André Janones. Pode colocar o próximo print, produção? Tá aí, ó, a assinatura no documento do Ministério Público Federal, a Procuradoria-Geral da República, é isso. O PGR, Paulo Gonet, ex-sócio do Gilmar Mendes, ele é o chefe, né, do MPF. Então, você tem ali como signatário André Luiz Gaspar Janones, assinado com login e senha, né? Porque é o documento eletrônico, então você tem aí o registro oficial da assinatura dele, além dos outros envolvidos nos procedimentos. Eu quero chamar a atenção, só para terminar a parte informativa e a gente analisar tudo junto, para uma matéria da Folha de São Paulo. Produção, pode colocar aí um trecho? Essa matéria foi publicada em 16 de novembro de 2024. O título ficou um título até, vamos dizer assim, que não deu a devida proporção àquilo que a matéria estava apontando. Reta final de inquérito do golpe tem Bolsonaro pressionado e silêncio sobre reunião com Lula. Qual é o tema principal dessa matéria da Folha? Foi uma das matérias sobre uma reunião, a gente falou disso também. Mas como a Folha foi lá, procurou e tal, eu quis trazer os prints da matéria. Então qual é o tema dessa reunião? É esse encontro, vocês estão vendo aí no primeiro parágrafo, capitaneado pelo presidente Lula, na noite de quarta-feira, 13 de novembro de 2024, no Palácio da Alvorada, o encontro que reuniu autoridades da República que ocupam postos-chave na definição desses casos, os casos de investigação sobre o Bolsonaro e seu entorno. Procurados pela Folha, por meio de suas assessorias, Lula, ministros do STF e os chefes da PGR, Paulo Gonet, e da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, não quiseram responder qual foi a razão do encontro, nem o teor da conversa. Então, a gente está tratando aqui, antes de passar para o próximo print, de uma reunião secreta entre juízes
da mais alta corte do país, entre o Procurador-Geral da República, aquele que denuncia as pessoas para a mais alta corte do país, o chefe da Polícia Federal, que é aquele que indicia as pessoas que o PGR vai denunciar, e o presidente da República, que tem interesse total em processos julgados no Supremo Tribunal Federal, seja contra adversários, seja contra aliados, que é o elemento que eu estou trazendo aqui, juntando esses dois universos, que a gente está lembrando desse episódio à luz do caso André Janones. Então coloca o próximo print, que é de um trecho mais abaixo ali da matéria. Dos ministros do Supremo, estiveram na quarta no Alvorada Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, além de Alexandre de Moraes, que é justamente o relator na corte das investigações sobre os atos golpistas. Segundo auxiliares de Lula, ele já tinha conversa marcada com integrantes do Judiciário para uma reunião de avaliação de cenário. Olha só o que eles fazem. Algo que por esses relatos vem acontecendo com frequência. Então tem encontro com frequência do chefe do Executivo com membros da cúpula do Judiciário. Em resumo, aí coloca bem a matéria da Folha, o encontro no Alvorada teve como anfitrião o principal adversário político de Bolsonaro na atualidade, Lula, contou com as presenças do chefe da corporação que comanda as investigações policiais contra ele, Andrei Rodrigues, o responsável por analisar a conclusão dessas investigações e decidir se as arquiva ou se oferece denúncia à justiça, que é o Paulo Gonet, e por fim o juiz responsável pela sentença, que é o Alexandre de Moraes. Então volta para mim. A gente tem visto esse alinhamento do governo Lula com o STF, com a PGR e com a PF. E aí, não só isso prejudica a percepção de imparcialidade nos casos envolvendo Bolsonaro e seu entorno, como prejudica a percepção de imparcialidade nos casos envolvendo os aliados do Lula. Até porque Flávio Dino já aliviou um líder do governo Lula lá no Supremo Tribunal Federal. Agora, a PGR, do ex-sócio do Gilmar, super alinhado ao Lula, estão tendo encontros, o Paulo Gonet, o Gilmar e o Lula. Esse encontro só veio à tona porque o tio França lá se explodiu na Praça dos Três Poderes naquela mesma noite. Aí, onde é que está o presidente? Onde é que estão os ministros? Ah, eles estavam em encontro. Só veio à tona por causa disso, porque senão ninguém ia saber. Então eles se encontram e depois você tem acordão aí envolvendo o André Janones. E cadê aquela imprensa? Cadê aquela imprensa que parte da imprensa que comprou todas as narrativas do Gilmar Mendes contra integrantes da Lava Jato, de conluio, etc., para fazer esse tipo de relação? Então essa gente está lá em reuniões secretas e, ao mesmo tempo, a pessoa que é ligada ao governo é aliviada num acordo que mais parece, olha, uma cláusula de devolução de um dinheiro emprestado. Ricardo Kertzmann. Felipe, é simplesmente inadmissível, né? Fica aquela impressão, e essa impressão é cada vez mais real, de que o crime verdadeiramente compensa no Brasil. Principalmente quando o crime é praticado pelos chamados colarinhos brancos e por parte da alta casta da administração pública do Brasil. Você sabe, Felipe, ser réu confesso no país se tornou um ótimo negócio. Haja vistas essas decisões que a gente tem assistido a toda hora no Supremo Tribunal Federal, em que réus confessos ou têm suas penas anuladas ou têm multas suspensas e até anuladas também, pela alegação de que não era bem assim, que foram coagidos, que o que eles tiveram que confessar nas delações premiadas não foi o que verdadeiramente aconteceu, né? Isso provavelmente, Felipe, há uma chance de que aconteça com Janones também, porque nada o impede de um futuro muito próximo dizer que assinou, né, esse acordo de não persecução penal porque foi oprimido, porque foi coagido, e depois a barra dele fica ainda mais limpa do que já é. Felipe, isso aí, na verdade, é um bypass, isso aí é dar uma banana até mesmo para a lei da ficha limpa. Porque se o Janones, se fosse investigado, processado e condenado, ele se tornaria inelegível. Fazendo esse acordo, nem isso vai acontecer com ele. Ou seja, é completamente desvirtuar o caminho da justiça. Doutor Teixeira. Está tudo errado nessas reuniões entre ministros do STF, Lula e Paulo Gonet. Há uma crise enorme de credibilidade das nossas instituições. Isso acaba até entrando aí nas explicações de por que o Lula está com uma desaprovação tão grande, ou por que o STF está numa crise tão grande, ainda que uma população compre essas narrativas que saem das nossas autoridades, a população não compra, sabe o que está acontecendo.
A PGR é um braço do Ministério Público que deveria estar defendendo os interesses da população brasileira e que deve analisar sempre as evidências e ver se há evidências suficientes para acusar alguém, denunciar ou não, né? Ou se a pessoa é inocente e não deve ser nem objeto de denúncia, que é o que aconteceu agora com o Jair Bolsonaro, né? A PGR analisou as evidências e falou, sim, vamos denunciá-lo. Aí, a pergunta é, bom, mas se o Janones admitiu a culpa, então ele tem que ser acusado, né? E não, a PGR deixa de fazer o seu papel e faz um acordo, o que realmente não faz sentido algum, né? É meio que fugir do que é o papel da PGR. Tem que ser acusado, condenado, preso e tem que pagar tudo isso. De preferência sem esse tipo de comodidade, né? Vamos parcelar em várias vezes, etc. Quer dizer, como é que se admite um crime contra a administração pública que o autor saia absolutamente impune e ainda tenha tempo para quitar, vamos dizer assim, a sua dívida com os cofres públicos? Quer dizer, um escárnio. E é a isso a que a gente está assistindo. A gente já teve outros casos de rachadinha, com decisões de juízes que foram bastante agradados pelo pai do autor. Já comentei muito disso aqui. Agora você tem do outro lado essa ilustração da hipocrisia lulista, porque o lulismo diz defender os empregados contra os patrões. No entanto, quando chega no poder, explora os subordinados. É isso que o caso do Janones está mostrando. Então, que autoridade moral o Janones tem para defender a população de baixa renda contra os ricos que exploram, etc. Quer dizer, todo o discurso lulista que ele adotou é como cabo eleitoral da campanha do Lula. Então, a gente lamenta esse episódio. Aliás, Ricardo Kerstmann, você quer fazer aí um arremate final em relação ao caso do Janones? Porque, como eu registrei durante o intervalo para o pessoal do chat, a gente não pode perder a capacidade de se indignar. O sujeito é eleito, vai lá participar da administração pública e explora subordinado para ficar com o salário dele. Quer dizer, o sujeito já tem o seu próprio salário de deputado e ele turbina a sua renda com o salário daqueles assessores legislativos, que, em tese, estão lá para assessorar o trabalho legislativo, quer dizer, ajudar na preparação de documentos, de projetos de lei, etc. O que você avalia? Sobre isso, Felipe, inclusive há um áudio dele, que foi divulgado à época, em que ele reclama justamente da má qualidade dos assessores dele, mais ou menos confessando o seguinte, olha, eu vou para o plenário despreparado, porque eu não tenho assessores técnicos para me orientar, dando a entender que ele contrata os assessores dele justamente por esse critério, de quem vai se subordinar, quem vai aceitar a repartir com ele parte do salário. Agora, no final das contas, Felipe, o que dói de verdade, né, o que indigna a gente de verdade, é ver o sistema judiciário brasileiro, porque aí eu estou falando de primeira instância, segunda instância, STJ, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, STF, enfim. Esse sistema judicial brasileiro, ele não escolhe muito lado nem muito partido, porque a gente assistiu esse tipo de atuação do judiciário, de um modo geral, para aliviar a barra de rachadores, né, em anos anteriores, de partidos opostos, de espectros políticos opostos. Ou seja, na hora de limpar a barra e lavar essa turma toda, é só questão de combinar. É o país do acordão, Duda Teixeira. É o país do acordão. Eu li aqui no intervalo um comentário que é uma ironia, uma brincadeira que o Rudinei Barbosa fez, que ele falou assim, olha, o Janones já está fazendo uma nova rachadinha para pegar dinheiro e pagar a dívida que ele tem agora com a PGR. É uma brincadeira óbvia, uma ironia, mas toda ironia tem ali um fundo de verdade. Por quê? A punição a um crime, ela tem sempre um efeito que não é só ali punir a pessoa simplesmente, mas tem um efeito educativo, né? Você inibe que outras pessoas cometam aquele mesmo crime porque vão pensar que podem ser punidas. A hora que a PGR faz esse tipo de acordão, qual que é a mensagem para todos os parlamentares? Olha, rachadinha pode, se a gente descobrir, a gente faz um acordão depois. É isso. Então, no final, todo o sistema acaba ficando vulnerável por causa de uma decisão dela que, como outro
espectador aqui falou, acaba abrindo uma jurisprudência, né? Você cria um mau exemplo que todo mundo começa a ver que pode abusar da lei.